Nós estamos aqui, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Deus. E eu achei muito oportuno esse tema para os dias que nós estamos vivendo, que é alcançando o milagre. Irmãos, quem hoje não precisa de um milagre? Seja na sua vida, seja na vida de um amigo, de um parente, de um patrão, de um vizinho. Então, nós vamos ver no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 5, dos versos 1 ao 9, que fala sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda, que foi curado por Jesus. A história conta que havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. E ali em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda, onde haviam muitos cegos, coxos, paralíticos, muitos enfermos que estavam carecendo e esperando por um milagre, que seria quando o anjo agitava a água e o primeiro que pulava na água era curado. No início fala que Jesus foi para Jerusalém, que havia uma festa, mas Jesus não foi para a festa, irmãos. Jesus deixou de ir para a festa. Sem dúvida era a festa da Páscoa, uma das principais festas dos judeus. Mas Jesus foi a Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. E Jesus deixou de ir para a festa para ir para a casa de misericórdia. E hoje, irmãos, quantas pessoas estão no tanque de Betesda? Quantas pessoas hoje, cristãs, estão no tanque de Betesda? Estão carecendo, necessitando de um milagre. Esse homem, ele era um homem que cria em Deus. Ele estava esperando a visita do anjo, esperando alguém que o lançasse na água para ser curado. Ele era um homem de Deus, ele era um homem de fé. Aqui não fala que ele fazia pacto com Satanás, que ele era um satanista. Não, muito pelo contrário. Ele estava esperando em Deus. Irmãos, que tipo de cristãos nós temos sido? O cristão que vai à festa ou nós temos sido o cristão que vai ao tanque de Betesda? O tanque de Betesda, irmãos, é lugar onde Deus exerce misericórdia. É onde há muitas e muitas pessoas necessitando e carecendo de misericórdia. Hoje, irmãos, o que é o tanque de Betesda? É o lugar onde nós estamos clamando pela misericórdia do Senhor. O tanque de Betesda é o lugar onde o Senhor exerce misericórdia e é onde tem pessoas que lançam outras, que necessitam, que carecem dessa misericórdia. A palavra fala que esse homem havia 38 anos necessitando desse milagre. Quando a Bíblia ressalta data, ressalta tempo, é porque não era muito comum. Então imagine um homem num lugar onde anualmente existia uma festa, onde ele poderia alcançar o seu milagre, porém ele ficou 38 anos esperando. Eu quero falar em primeiro lugar assim, que se ele tivesse sido lançado por alguém e tivesse alcançado o milagre, ele não teria tido esse encontro com Jesus. Irmãos, muita gente precisa ter um encontro com Jesus primeiro para poder ser curado. Tem muitas pessoas que estão necessitando, em primeiro lugar, de Jesus para poder serem curadas. Aquele homem, com certeza, ele viu muitas pessoas ali recebendo seus milagres e indo embora. E ele continuou ali, mas ele continuou. Irmãos, Jesus sempre vai onde tem pessoas carentes, onde tem pessoas necessitadas, onde tem pessoas perseverantes, onde tem pessoas que creem, onde tem pessoas que esperam por um milagre. Muitas vezes tem uma festa, mas sempre tem um tanque de Betesda. Nós sempre temos um tanque de Betesda. Nós sempre temos um tanque de pessoas carentes, pessoas necessitadas, pessoas enfermas. Hoje, os nossos dias, muitos da igreja, muitas pessoas cristãs estão no tanque de Betesda. Irmãos, havia a festa no templo e havia o tanque não era no templo. Muitas vezes nós achamos que o fato de estarmos no templo, nós já estamos agradando a Deus. Mas o tanque, irmãos, o tanque de Betesda, o lugar de misericórdia, não é no templo. Nós precisamos ir ao templo louvar, engrandecer, adorar a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele faz na nossa vida.
Mas nós, como cristãos, nós temos a obrigação de irmos ao tanque de Betesda. Nós temos a obrigação de ir ao tanque e pegar o irmão que está carente e necessitado e lançá-lo no tanque onde o milagre acontece. E qual é o milagre hoje, irmãos? Qual é a necessidade que se há hoje, que nós vemos no tanque de Betesda? É de oração em primeiro lugar, é de intercessão. Hoje o tanque de Betesda necessita de duas coisas: a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa ação. Nós precisamos agir, irmãos. Hoje o tanque de Betesda tem pessoas morrendo de fome. Hoje no tanque de Betesda tem pessoas que não conseguem emprego, que não conseguem trabalho, e outras que conseguem, mas não podem trabalhar por conta das paralisações. E o tanque de Betesda hoje precisa de pessoas. Assim como Jesus deixou a festa e foi ao tanque, hoje nós temos que ir ao tanque. Nós temos que ver qual é a necessidade do nosso próximo, irmãos. Nós temos que ver a necessidade que as pessoas têm. Nós precisamos olhar para a necessidade do nosso irmão, pessoas que carecem de uma ajuda, de um alimento. Nós muitas vezes não temos como alimentar muitas pessoas, mas se nós alimentarmos uma pessoa, nós já vamos fazer muito. Nunca deixará de haver pobres no nosso meio. Mas se nós pudermos ajudar um, irmãos, esse um que nós ajudarmos pode ser Jesus. Pode ser Jesus nos provando, como ele mesmo falou, que muitos dirão Senhor, Senhor, e ele vai falar assim: eu não vos conheço. Porque vocês não me deram comida, vocês não me deram cobertor, vocês não me visitaram, vocês não me deram remédio, vocês não me deram atenção. Então, para que Jesus opere o milagre, nós precisamos estar no tanque. Você está entendendo que Jesus foi ao tanque? Ele não precisava de milagre. Talvez você não precise, mas tem pessoas que precisam. No verso 6 fala assim: Jesus, vendo aquele homem deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Irmãos, por que Jesus perguntou se ele queria ser curado? Porque, gente, 38 anos vivendo numa condição de miserável, de enfermo, de esquecido. Ele não tinha um parente que levasse ele e o lançasse no tanque. Ele não tinha um amigo, não tinha um irmão de igreja, não tinha ninguém que o lançasse. Ele jamais alcançaria aquele milagre se não fosse Jesus. Nós estamos vivendo dias em que, se não for Jesus por nós, dificilmente nós sairemos dessa situação em que nós nos encontramos. E Jesus aqui, ele pergunta: você quer ser curado? Porque tem pessoas que se acostumam com a situação, se acostumam com o ambiente, se acostumam em viver na miséria, acostumam em viver enfermas, que não conseguem nem visualizar, nem mentalizar uma vida diferente, uma vida melhor. No livro de Lucas, no capítulo 2, no verso 42, fala que os pais de Jesus iam à festa em Jerusalém, iam à festa de Páscoa todos os anos. E quando Jesus fez 12 anos, eles começaram a levar Jesus para Jerusalém com eles, para a festa da Páscoa. Então, irmãos, de 12 anos até a sua idade de exercer os milagres, Jesus continuou indo a Jerusalém. Provavelmente Jesus conhecia aquele homem. Fala aqui que Jesus, sabendo que ele estava há muito tempo naquela condição, porque ele sabia? Muita gente fala assim: claro que ele sabia, porque Jesus era Deus e ele era o Filho de Deus. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele conhecia, ele sabia de todas as coisas, com certeza. Ou pode-se dizer que alguém contou para Jesus, mas eu não acredito nessa hipótese, porque ali tinha pessoas querendo ser curadas, todos queriam ser curados. Como que ia chegar a cura e alguém ia falar: cura aquele ali, que aquele ali está precisando mais do que eu? Jamais. Então, eu imagino que Jesus conhecia, há mais ou menos, pelo menos uns 18 anos que Jesus ia ao templo. Jesus continuava indo
a Jerusalém, continuava indo à festa da Páscoa e conhecendo a situação daquelas pessoas. E Jesus não foi ao templo, Jesus não foi à festa, porque naquele dia era o dia de exercer o milagre na vida daquele homem. Se aquele homem naquele dia, após 38 anos, tivesse desistido, ele não teria alcançado seu milagre. E era uma situação onde era impossível de ser resolvida, porque 38 anos, gente, se ele não conseguiu ninguém que o ajudasse, muito dificilmente alguém se compadeceria dele. Muitas vezes alguns acham que Jesus não está vendo. Jesus, pelo menos eu acho, uns 18 anos ele estava vendo a situação daquele homem. Mas o fato de Jesus ver e não ter feito nada ainda não significa que ele não vai fazer. Não significa que ele não se compadece, que ele não se importa ou que ele se esqueceu de nós. Mas que o Senhor tem o tempo certo de fazer, que o Senhor ele quer ver a nossa perseverança, ele quer ver a nossa fé, ele quer ver nós persistindo, ele quer que nós continuemos. Jesus está pronto para nos abençoar. Irmãos, a bênção de Deus está pronta. Mas nós precisamos clamar, nós precisamos crer, nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar crendo. E nesses dias de pandemia, irmãos, nós temos que acreditar que a solução está em Jesus e que Ele quer nos alcançar. Ele quer curar essas pessoas enfermas. Porque Jesus não foi com as pessoas para a festa, toda a sua família, estava todo mundo na festa. Jesus foi aquele dia porque um homem estava há 38 anos precisando de um milagre. Não importa há quanto tempo nós estamos precisando, nós estamos orando, carecendo. Tem pessoas que oram hoje e recebem hoje, mas tem pessoas que necessitam de muito, muito mais tempo para conseguirem ver Jesus perto delas. E aquele homem, quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele falou: Senhor, eu não consigo ninguém que me lance na água. E Jesus falou: você não precisa. Você precisou esses anos todos esses anos, e ninguém estendeu a mão. Mas hoje eu estou aqui porque o milagre que você precisa, eu vim trazer para você. E hoje o milagre que o tanque de Betesda precisa continua sendo Jesus. A cura que nós precisamos, o milagre que nós carecemos, que nós necessitamos, continua, irmãos, estando em Jesus. Porque continua tendo pessoas insensíveis, pessoas que não se importam com as outras, que não olham a necessidade do seu próximo. Mas Jesus, ele se importa. Jesus continua com a sua mão estendida, Jesus continua olhando para nós. E ele estende a mão, e ele, como diz na palavra, no verso 8 do capítulo 5 de João: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, uma pessoa que está sendo curada, para que ela vai tomar o seu leito? Para que ela necessita de um leito? Para testemunhar o milagre. Irmãos, nós precisamos ter a marca de Deus na nossa vida. Cada um de nós que foi envergonhado, que foi humilhado, que foi esquecido, cada um de nós precisa ter esse encontro com Jesus. Então eu quero finalizar dizendo que o Senhor Jesus, ele está no tanque de Betesda. Hoje, irmãos, olha, nós vamos à festa, nós vamos ao templo, na medida que nos é permitido, porque está muito complicado, nós sabemos. Então, irmãos, à medida que nós pudermos, nós vamos. Mas todos hoje estamos numa condição de tanque de Betesda. Porque nós não sabemos quem ainda vai ser contaminado, nós não sabemos quem ainda o Senhor vai levar. Então, estamos todos precisando desse milagre de Jesus. Aleluia! Então, irmãos, vamos crer, vamos orar. E se nós crermos, se nós acreditarmos, nós alcançaremos o milagre, nós alcançaremos o livramento do Senhor nas nossas vidas. Salmos 77, verso 14, fala assim: tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Glória a Deus, gente, que maravilha!
Deus, ele é o poder que opera milagres, mas o salmista está pedindo que ele mostre o poder para os povos. Gente, quem que é honrado quando um milagre acontece? É Deus. Quando tem uma pessoa que está necessitando, carecendo de um grande milagre, quem é que é honrado na vida dessa pessoa? É Deus. Todo mundo olha, por mais que a pessoa queira a honra para si mesmo, os outros vão olhar e vão falar assim, essa aí foi Deus que operou o milagre, que essa aí não tinha condição nenhuma de sair da situação que estava. Irmãos, nós vamos sair dessa situação, nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, que o Senhor, ele vai nos livrar. Ainda que ele nos não livre, ainda que nós não continuemos aqui nessa terra. Mas nós temos que crer, nós temos que viver, irmãos, a palavra fala que o cristão, ele vive por fé. Nós temos que ter fé, a única coisa que deve nos sustentar é a fé nesses dias. E se você não tiver fé, meu irmão, você vai perecer. Crer em Jesus é a solução. Nós temos que crer e essa nossa fé nos levará a alcançar o milagre. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui. A todos os irmãos. Que Deus os abençoe e fiquem com Deus. Amém? Vamos ter fé. Aleluia.